Tá joia, então. Vamos lá continuar o que a gente estava labutando aí, né? Então, continuar aquelas questões de análise. Eu estou aí com questão 25, 2019, cenário de 2019. Então, vamos lá. Ó, envolve transistor. O que mais aqui? Um Zener. Isso aqui é daquelas que eu gosto também. Então lá, muitos dispositivos eletrônicos utilizam um regulador de tensão. Então, nosso amigo aqui deve funcionar como regulador de tensão. E tem como objetivo manter a tensão elétrica na saída em um nível especificado. Considere o regulador de tensão utilizando diodo Zener e transistor, com as seguintes especificações. Tensão de entrada V1, 20 volts. Então, esse cara é legal que esse cara não está mudando a tensão, né? Tensão nominal do diodo Zener, VZ, igual a 8,7 volts. VBE, transistor, obviamente, 0,7 volts. R1 igual a R2, igual a 1 kΩ. Capacitor C1, 100 nanofarads. Beta, que é o ganho de corrente do transistor, igual a 10, né? Beleza. Então, isso é o que nós temos aí. Então, e o circuito é dado aqui. Para esse regulador, qual é a corrente contínua no diodo Zener? Então, ele quer saber qual é a corrente que está circulando aí no Zener. Então, vamos colocar aqui algumas coisas que a gente sabe. Então, eu sei, por exemplo, que a tensão no Zener é 8,7 volts. Eu sei que a tensão VBE é 0,7 volts. 0,7 volts. A tensão de entrada, né, aqui, ó, a tensão de entrada aqui, ela é 20 volts. Né? Então, o que mais que eu tenho? Os resistores são de 1K, são de 1K, e ele quer saber qual o valor da corrente contínua no Zener. Então, beleza. Bom, beleza. Aqui, nosso VO. Quanto que é o VO aqui? Qual a tensão de saída VO? E aí, pessoal, põe no chat aí. Quanto que é essa tensão de saída VO aqui? Nada? Ó, o que eu tenho aqui na malha? O que eu tenho na malha aí? Então, eu tenho 8,7 para cima, 0,7 aqui para cima, né? E falta isso aqui. Eu sei que a tensão aqui do terra até a base do transistor tem que ser 8,7. Então, um lado aqui está dando 8,7, aqui 0,7. Quanto está faltando aqui no resistor R2? Quantos volts? Hã? 8 volts, exatamente. Então, eu tenho que ter aqui 8 volts. Aqui. Nem vou colocar os. Tá. 8 volts aqui no transistor. Beleza. Na mesma linha de raciocínio, qual é a tensão que eu tenho aqui no resistor R1? Ó, então eu tenho 20 volts aqui em cima, né? Então do terra até lá em cima tem que chegar a 20 volts. Eu sei que tem 8,7 aqui. Quanto falta aqui? Exatamente, 11,3. É isso mesmo, né? 11,3 mais 8,7 dão os 20 volts. Então aqui eu tenho 11,3
3 volts. Então, vou mudar agora para azulzinho para a gente colocar as correntes, né? Então, eu sei, então, que os resistores são de 1K. Então, o resistor de 1K é facinho, né? Facinho a gente calcular, né? Então, eu tenho 8 volts, 1K. Então, isso quer dizer que a corrente aqui é de 8 miliamperes, né? Beleza. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho 11,3 volts no resistor R1 de 1K, então eu tenho 11,3 miliamperes aqui para baixo. Agora, o que acontece com esse capacitor aqui? Esse capacitor, ele vai puxar a corrente aí? Você deixou, colocou lá, etc. O que vai acontecer? Esse capacitor, com o tempo, ele vai se carregar aí com o mesmo valor da tensão do Zener, ou seja, os 8,7. Ele vai ficar carregado com esse valor, né? Aí, em corrente contínua, o capacitor é praticamente isolante. Então, não tem corrente aí. Então, toda a corrente, né? Toda a corrente que a gente tem 11,3, ele vai estar indo para onde? Justamente para cá, né? Então, aqui eu tenho 11,3 miliamperes. Né? 11,3 miliamperes. Lembra que eu quero saber qual que é esse valor aqui, ó. A corrente de Zener. Tá? Bom, beleza. Então, a minha corrente de emissora aqui, né, é 10, perdão, é 8. Aí o que acontece aí? Né? Eu tenho que esse beta aqui é 10, então praticamente aí, né, a gente pode considerar, né, a gente pode considerar que a corrente que eu tenho aqui no Z, na base do transistor é 10 vezes menor. Né? Então, lembra que essa é a relação, obviamente, que eu tenho entre a corrente de base e a corrente que está aqui. Então, o que acontece aí? Para valores muito maiores, né? Se o beta for maior que 100, né? Se o beta for maior que 100, a gente pode considerar que a corrente, né, de emissor ela é praticamente igual à corrente de coletor. Isso aí não, né, não deve acontecer, não. Né? Isso não deve acontecer, não. Por quê? Porque né, o meu beta aqui é muito baixinho, né? Meu beta está muito baixinho. Então, nesse caso do beta baixinho, a corrente E, ela vai ser opa, deixa eu colocar um E aqui, ó. A corrente E, ela vai ser a corrente da base, beta mais um IB, né? Então, isso aqui dividido por 11, né? Então, essa seria a corrente da base aí. Obviamente que essa corrente aí do coletor seria menor. Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho que esse escala 11, eu tenho 8 aqui, então eu quero saber justamente o meu IB, né? O meu IB vai ser justamente a corrente do emissor dividido por beta mais 1. Então, vamos colocar aqui, ó, o que a gente tem aí. Opa, ligar, ok, omelete. Meu IE, 8 miliamperes. 8 miliamperes. Beta mais 1, 10 mais 1, 11. Dividido, então eu tenho 0,72 miliamperes. Então aqui a gente tem 0,72
miliamperes. Aí, então, olhando este nó, né, o que acontece? A minha corrente IZ mais IB é igual a essa corrente de 11,3. Né? Então, o meu IZ justamente vai ser a diferença. Né? A corrente está vindo lá do resistor R1, né, que é 11,3, menos essa corrente que vai para a base 0,72. Isso aí em miliampere, tá bom? Então eu tenho aqui 11,3 enter, swap nisso, negativo, 10,57. Então, Z vai ser igual a 10,57 miliampere. Tá aí, ó. Essa é a nossa Z. Agora vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? 10,57. Você vê muito bem que, ó, não existe, tá? Ó, 10,36 está errado, esse aqui está errado, esse aqui está errado, esse aqui está errado e esse aqui está errado. Então, o que acontece aqui? Justamente aqui cancelaram, né, essa questão aqui, muito provavelmente por conta disso, né? Se a gente tentar, eu vou dar só uma tentadinha aqui, vamos ver se o rapaz que não considerou aqui beta mais 1, então eu teria aqui ó, 8 dividido por 10, né? 10 dividido, ó. Então eu tenho ponto 8, né? Ponto 8. Então qual que seria a minha corrente? 11,3 menos ponto 8, né? 11,3 swap menos 1, 10,5. Ó, 10,5 também não tem. Eu não sei o que o rapaz considerou aí, não, viu? Ó, não tem nenhuma resposta aqui, tá? Nossa resposta correta é 10,57. Beleza? Dúvidas? Tá ótimo, então. Professor, Oi? eu tenho uma. Se fosse corrente alternada, teria corrente no capacitor? Então, o grande problema aqui é que eu não posso trabalhar o transistor com corrente alternada, né? Então já desconfigura todo o problema. Se você enfiar a corrente alternada aí, desconfigura isso tudo. O que acontece? Esse V1 aí, normalmente, né, a tensão V1 de entrada, normalmente ela pode ter um ripplezinho. Né? Então, se ela tem um ripple, o que é um ripple? É uma oscilação aí em torno de uma corrente contínua. Né? Muito provavelmente esse circuito aí a gente coloca depois de um retificador com filtro capacitivo, né? Então ele pode ter alguma oscilação aí nesse V1, né? Aí considerando essa oscilação, né, pode acontecer de ficar uma tensãozinha aí em cima do capacitor C1, mas ele, pelo valor dele, né, né, ele é só 100 nanofarads e tal, ele está praticamente jogando essa variação alternada justamente para o meu terra. Né? Ele está funcionando aí como um filtro, né, para que a corrente alternada vá todo para o terra. Então, em cima dele fica só realmente a parte capacitiva. Tudo bem? Ah, tudo bem. Entendi. Obrigado.